Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Somos chamados para sermos testemunhas. Palavra essa no grego que significa mártires. No sentido bíblico, ser testemunha significa estar pronto a dar a vida por Cristo e seu reino. Somos chamados a morrer de tal forma que Cristo seja glorificado por meio de nós. Imagine que você está no supermercado e um demonstrador está apresentando uma nova marca de polidor para sapatos. Ele atrai sua atenção e diz: este novo polidor proporcionará intenso brilho ao couro de cor escura. É tão bom que todos irão notar a diferença e perguntar: o que você está usando? É claro que custa mais, mas não tanto que você não possa comprá-lo. Até ali você se manteve paciente, mas aí você nota algo que o faz dizer: estou certo que você acredita no seu produto, mas pelo que posso ver, seu polidor não é melhor que o da marca que costuma comprar. Se você realmente está vendendo algo tão maravilhoso, por que seus sapatos não brilham mais que os meus? Ser testemunha é deixar Cristo brilhar através de nós, de tal forma que as pessoas percebam diferença entre nossas vidas e suas próprias vidas. Então, para que você possa testemunhar Cristo, escolha viver alegremente. O Salmo 16, verso 11, diz: na presença de Deus há plenitude de alegria. Como que alguém que vive em Cristo pode ser triste? Não estou dizendo que não podemos, algumas vezes, passar por situações que nos entristeçam, mas o crente não pode permanecer na tristeza. Gostaria que você ainda lesse 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9, e também capítulo 4, verso 13 e 14. Alegrai-vos, mesmo diante de provações. Alegrai-vos pelas promessas de Deus a nós, pelo futuro maravilhoso que nos aguarda. Peço ainda que leia Provérbios 15, verso 13. Quando você se alegra, até seu rosto se torna mais bonito. As pessoas notarão uma beleza diferente em você, beleza que vem do interior. As maiores de todas as belezas se encontram naqueles que sabem viver a vida com alegria. É duro viver com pessoas de baixa estima, negativas, rancorosas, que vivem se amaldiçoando. Nós temos o dever de superarmos nosso estado de espírito e lutarmos pela alegria. Nós temos uma obrigação com Deus e com os outros de sermos alegres. Deus não nos deu espírito de tristeza, pelo contrário, de alegria, conforme podemos ver em Gálatas 5, verso 22, fruto do espírito, a alegria. Tenha coragem e seja feliz, escolha ser feliz. Alguém já disse: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Faça a escolha de ser feliz. Para que você possa testemunhar Cristo, seja fiel a Jesus. Lembre-se do texto de Mateus, capítulo 6, verso 24. Não podemos servir a dois senhores. Somos idólatras quando colocamos nossa confiança no dinheiro como a fonte definitiva de nossa segurança e felicidade. Jesus também nos alertou quanto a sermos absorvidos pelas coisas que satisfazem nossos desejos e ambições egoístas. E ele perguntou: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ninguém é tão pobre cujo aquele que o seu Deus é a riqueza. Em 1 Timóteo 2,5, nós aprendemos que não existe outro intercessor, não existe outro mediador além de Jesus Cristo entre Deus e os homens.
Infelizmente, em nosso país, muitas pessoas oram a Deus em nome de outras pessoas que não é Jesus. Não existem outros intercessores diante do Pai que não seja Jesus. Você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Ela diz que há um só intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o seu nome. Portanto, qualquer outro nome que for acrescentado como intercessor é contrariar a palavra de Deus. E desse modo dizer que Deus é mentiroso. Maria não pode interceder por nós. Caso isto fosse possível, a palavra de Deus é mentirosa. Eu acredito na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e não na palavra de homens ou em tradições que contrariam a palavra. Maria intercede a Jesus por nós, dizem alguns. A Bíblia diz que devemos orar para Deus Pai, em nome de Jesus, para que nossas orações sejam respondidas. Ao orarmos a Jesus em seu nome, Deus ouvirá nossas orações. Conforme podemos ver em João, capítulo 14, verso 13 e 14, em João, capítulo 16, verso 23 ao 26. Maria é bendita para todo sempre. É uma mulher especial diante de todas as mulheres. Foi a escolhida de Deus para gerar a Jesus, o Filho unigênito de Deus. Mas isso não dá a ela o direito de interceder pelos homens. Seja fiel a Jesus, sendo fiel às suas ordens. Maria mesmo diz que deveríamos obedecer às ordens de Jesus. Para que você possa testemunhar de Jesus, seja ousado na fé. Seja atrevido na fé. Gostaria que você lesse Atos, capítulo 9, verso 27. Paulo era novo convertido ao cristianismo. Neste período, ele ainda era conhecido como Saulo. Entretanto, já pregava ousadamente, com atrevimento em Damasco, cidade em que ele tinha ido para matar os cristãos. Nós não vemos muitas pessoas convertidas por meio de nossas vidas, porque nos falta ousadia para falarmos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, 2, aprendemos que devemos pregar a palavra, seja oportuno ou não. Seja ousado na fé. As vidas de muitas pessoas clamam por sua ousadia, por seu atrevimento de lhes falar a palavra de Deus. Quantas pessoas você já trouxe para Cristo em sua vida cristã? Certa vez, eu estava na cidade de São Roque. E junto com meu amigo Ricardo, hoje missionário, nós resolvemos entrar dentro de uma igreja católica. E quando eu estava naquele local, chegou um homem e perguntou: onde está o padre? Bom, eu respondi para ele: eu não sei. E eu estava diante da Bíblia que fica no altar aberta. E eu resolvi perguntar para aquele homem se eu poderia ajudar de alguma forma. E aquele homem falou assim: olha, eu queria conversar com o padre porque eu queria limpar as imagens que estão aqui dentro. Naquele momento meu coração se encheu de ousadia. Eu abri um sorriso e olhei para aquele homem e disse para aquele homem: a sua atitude é muito bonita. Você está vindo aqui para fazer um serviço para Deus. Deus se alegra muito pelo fato de você querer limpar a sua casa. E ele logo abriu um sorriso para mim, feliz por perceber que estava fazendo algo que seria útil a Deus. E eu falei: posso ler um texto com você? E abri o texto da palavra de Deus em Êxodo, onde diz que Deus não quer que nós façamos imagem. E aí eu expliquei para ele que Deus se agradaria muito se ele limpasse as imagens, mas o limpar fosse retirar as imagens de dentro do coração, de dentro da igreja. Porque Deus não quer que nós olhemos para essas imagens e nela venhamos confiar
buscar por meio delas a intercessão, o favor de Deus. E ali continuei falando de Cristo, do que Jesus fez por ele, ao ponto de chegar no final e perguntar para ele se ele não queria entregar a vida dele a Jesus. E ali mesmo, aquele homem aceitou Jesus Cristo e entregou sua vida. E aí eu orientei-o para que buscasse uma igreja que ele pudesse receber da palavra de Deus. Em Atos capítulo 3, do verso 1 a 8, Pedro ousou usar o nome de Jesus. Pedro foi atrevido na fé. Mas ele foi atrevido porque tinha convicção, tinha fé em Jesus Cristo e em suas palavras. Jesus diz em João capítulo 14, verso 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nosso Senhor Jesus nos garantiu que se crêssemos nele, faríamos obras maiores do que ele fez. Você crê nele? Você crê em Jesus? Se sua resposta é sim, então coloque sua fé em ação. Seja ousado. Ore pelo enfermo. Coloque suas mãos sobre os enfermos se você crê no nome de Jesus. Apenas creia, não fique preocupado com os resultados. Seja ousado, chegue de se preocupar com o que os outros vão pensar. Você já parou para pensar no que Deus vai pensar se você não fizer sua obra? Seja ousado. No céu não haverá lugar para covardes. Faça como Paulo, pregue o Evangelho em tempo e fora do tempo. Faça como Pedro, ore pelos enfermos, coxos, cegos, com ousadia. E verás a glória de Deus. Deus te abençoe.